Hoje nós vamos estar falando de um poema do Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade nasceu em 1902 e faleceu em 1987. Ele foi um poeta, foi um cronista, contista. E o poema que nós vamos estar falando hoje é o poema A Noite Dissolve os Homens. Inclusive, esse poema vai estar caindo na terceira etapa esse ano, no PAS UNB. E uma outra coisa, esse poema ele está inserido no livro Sentimentos do Mundo. Esse livro foi publicado em 1940. Olha só a data, 1940. Um período bem conflituoso e conturbado no mundo e no Brasil também. Esse poema, ele na verdade a gente pode ver como uma poesia engajada, porque ele vai se colocar contra as atrocidades do avanço nazi-fascista. E vai também buscar uma solidariedade humana, uma solidariedade social. Porque, inclusive, esse poema, ele vai falar de uma questão política e social do período. Carlos Drummond, ele dedicou esse poema a seu amigo pintor Cândido Portinari, que, inclusive, eles eram amigos, assim, também de ideologias. E, inclusive, Cândido Portinari, ele lutou muito contra o Estado Novo. E, na verdade, eles vão passar por esse período, né, em 1937. Vamos falar um pouquinho do contexto histórico conturbado para que o poema seja bem entendido? Vamos começar lá pelo ano de 1929, foi quando a coisa começou a dar problema, até estourar lá para frente. Então, em 1929, o que nós temos? A quebra da Bolsa de Valores, a famosa quebra da Bolsa de Valores em Nova York, que foi aquele momento em que houve o desespero, porque muitas pessoas que tinham dinheiro num dia, no outro dia se viu pobre. Então, foi o período de muito suicídio, foi um período de alto índice de desemprego, foi um período mesmo de terror. E esse período ficou conhecido como a Grande Depressão. E chegando lá em 1937, nós tivemos o que no Brasil? Nós tivemos no Brasil o Estado Novo com Getúlio Vargas, que era justamente o que Cândido Portinari lutava contra. Então, quando chegou lá em 1939, nós tivemos aí o quê? O que nós tivemos em 1939? A agressiva Alemanha, liderada por Adolf Hitler, resolve invadir a Polônia e daí inicia-se a Segunda Grande Guerra Mundial. E aí você já conhece muito bem a história, né? A Segunda Guerra Mundial vai até mais ou menos ali 1945, e o Estado Novo que eu acabei de falar, que começou lá em 1937, se perdura até 1946. Estão vendo como desde a quebra da Bolsa de Valores até pós-guerra, foi um período conflituoso, conturbado. Muitos escritores escreveram a questão social e política do período. Eu vou fazer assim. Para não ficar cansativo eu lendo o poema inteiro, eu vou fazer assim. Vou colocar o poema em duas partes. Eu vou ler a primeira parte e depois eu vou ler a segunda parte. E isso vai até ajudar e não vai ficar cansativo. Por quê? Porque a primeira parte, ela tem um foco. A primeira parte. A segunda parte já tem uma outra visão, um outro foco. Então vai ficar até melhor. Eu leio a primeira parte, explico. Depois eu leio a segunda parte e explico. E essa divisão se faz necessário. Por quê? Porque nós temos duas metáforas no poema, duas metáforas fortes. A primeira metáfora da primeira parte é a noite. E a outra metáfora da segunda parte é a aurora. Ou seja, bem diferente, né? Então vamos lá. Eu vou ler a primeira parte. A noite desceu. Que noite! Já não enxergo meus irmãos, e nem tampouco os rumores que outrora me perturbavam. A noite desceu, nas casas, nas ruas onde se combate. Nos campos desfalecidos, a noite espalhou o medo e a total incompreensão. A noite caiu, tremenda, sem esperança. Os suspiros acusam a presença negra que paralisa os guerreiros. E o amor não abre caminho na noite. A noite é mortal, completa, sem reticências.
A noite dissolve os homens. Diz que é inútil sofrer. A noite dissolve as pátrias. Apagou os almirantes cintilantes nas suas fardas. A noite anoiteceu tudo. O mundo não tem remédio. Os suicidas tinham razão. Acaba aqui a primeira parte. Olha como é pesado, olha como é forte. Viram como é um poema de sentido sociológico e político? E há um contraste entre a metáfora a noite, e daqui a pouco vocês vão ver que eu vou ler a segunda parte da Aurora. A noite é uma metáfora que simboliza o quê? O que há de ruim? Simboliza a escuridão, as trevas, o negro, o sombrio, o escuro, tudo que não tem luz, tudo que não tem alegria, tudo que está perdido. E, inclusive, era o que o escritor, o poeta estava vivendo literalmente naquele período, por conta do Estado Novo, do nazifascismo, da Segunda Guerra Mundial. Então, ele estava vivenciando aquele momento terrível, aquele momento sombrio. Naquele momento, ele escreve realmente o que ele está passando. E nesse pequeno pedaço que eu li, vocês percebem que tem muitos vocábulos ruins, vocábulos negativos. Eu até separei uns aqui. Espalhou o medo. A noite caiu. Presença negra. Negra aqui no sentido de escuridão, de trevas, de ruim. Paralisa os guerreiros. Os guerreiros ali, né, eles se veem paralisados, porque não tem reação porque, como diz nos últimos versos da primeira parte, o mundo não tem remédio. Ou seja, o poeta chega a dizer, nos dois últimos versos da primeira parte, que o mundo não tem remédio. E se não tem remédio para o mundo, ele acaba dando razão para os suicidas. Ou seja, os dois últimos versos, prestem atenção. A noite anoiteceu tudo. O mundo não tem remédio. Os suicidas tinham razão. Porque suicida foi um período que muitas pessoas tiraram a vida. Né? Muitas pessoas tiraram a vida. Então, ele está dizendo assim, que o mundo está tão ruim e não tem remédio para esse mundo. Então, quem tirou a vida tinha razão. Tinha que fazer isso mesmo. É mais ou menos essa ideia. Então, você percebe que o eu lírico, ele não vê solução. Ele não vê saída para a vida. Ele não vê um caminho que possa dizer vai dar tudo certo. Ele não consegue enxergar uma saída, uma solução para o problema. Na segunda parte do poema, entra o novo, o diferente. Carlos Drummond, o que ele faz? Ele acaba se aproveitando da situação dele de poeta. Por quê? O poeta, ele vê na literatura uma chance de você tentar transformar a realidade. Ele vê na literatura uma oportunidade de tentar transformar a sociedade, de tentar transformar o mundo. Porque esse é um dos fundamentos importante, né? Essa é uma das essências da literatura. Transformar o mundo. Carlos Drummond, assim como um poeta, ele se vê nessa situação. Eu tenho que fazer algo para mudar. Então ele colocou nesse poema uma esperança. Por mais que todos assim não vê, por mais que todos olhem para um lado, para o outro e não consigam enxergar uma esperança, ele acabou vendo uma esperança. E vai e coloca isso no poema. Daí ele coloca a aurora. Ele personifica essa metáfora, né? Ele personifica a aurora, que é a outra metáfora que eu falei. E essa metáfora, ela vai significar, ela simboliza o quê? A aurora simboliza o quê? A aurora simboliza a esperança, a mudança, o novo amanhã. Ela simboliza a transformação, o bem. Ela vem, é como assim, a aurora, ela vem para desfazer, para varrer todo o mal, para tirar mesmo de campo todo o mal que o nazifascismo tenha criado, para tirar as trevas, para tirar a escuridão e trazer uma esperança, porque essa esperança vai trazer novas perspectivas de vida, de futuro, vai dar um horizonte
vai dar um ânimo para continuar vivendo, vai fazer valer a pena continuar vivo, para lutar por algo melhor, vai dar esperança. O que aconteceu? Eu acabei explicando a segunda parte antes de ler, mas tem nada não, eu vou ler a segunda parte, mas eu já estou até explicando. Essa segunda parte, você vai perceber, antes de eu continuar explicando, vamos ler logo a segunda parte? Eu já comecei a explicar, mas a gente termina depois. Vamos lá. Aurora. Entretanto, eu te diviso, ainda tímida, inexperiente das luzes que vais acender, e dos bens que repartirás com todos os homens, sob o úmido véu de raivas, queixas e humilhações. Adivinho-te que sabes, vapor róseo expulsando a treva noturna. O triste mundo fascista se decompõe ao contato de teus dedos frios, que ainda se não modelaram, mas que avançam na escuridão, como um sinal verde e peremptório. Aí continua, minha fadiga encontrará em ti o seu termo. Minha carne estremece na certeza de tua vinda, o suor é um óleo suave. As mãos dos sobreviventes se enlaçam. Os corpos hirtos adquirem uma fluidez, uma inocência, um perdão simples e macio. Havemos de amanhecer, o mundo se tinge com as tintas da atemanhã, e o sangue que escorre é doce, de tão necessário para colorir tuas pálidas faces, aurora. Apesar da consciência da plena incomunicabilidade dos homens, destinados a uma transcendência vazia, viram que nessa segunda parte, Drummond ele se contrapõe a tudo que foi dito na primeira parte. Há uma esperança agora em vista. Ele muda o cenário, ele te apresenta uma esperança, uma nova manhã, um novo mundo. Veja bem esses versos aqui que eu vou reler rapidinho. Ele mostra justamente essa mudança. Sob o úmido véu de raivas, queixas e humilhações, adivinho-te que sabes, que sobes. Adivinho-te que sobes, vapor róseo, expulsando a treva noturna. Ou seja, esse vapor róseo está expulsando a treva noturna. O que seria esse vapor róseo? É a esperança, a transformação, a nova manhã, né? O novo dia. E com isso, a gente vê que ele está eliminando tudo de ruim. Essa é uma esperança, a esperança que ele quer trazer. E o eu lírico, ele não coloca somente ele. Ele coloca todos nós, todos os guerreiros, todos que estão inseridos naquele contexto. Porque ele coloca no plural. Havemos, o trecho aqui, havemos de amanhecer. Ou seja, todos nós havemos de ver a esperança, havemos de ver dias melhores, possibilidades de vida bem melhor. Ao analisar esse poema, eu consegui identificar justamente o que a gente está vivendo hoje. Que hoje nós estamos paralisados, igual os guerreiros lá do poema. Estamos paralisados, estamos trancafiados estamos dentro de casa sem poder sair, sem poder trabalhar, por conta do coronavírus. Por mais que estejamos assim vulneráveis, né, passando por esse problema, por mais que essa situação esteja difícil, nós temos que fazer como Drummond, nós temos que pensar num dia melhor, no amanhã. Nós podemos pensar em numa aurora, né, que vai chegar, que tudo vai passar e que tudo vai se resolver e tudo vai ficar bem, certo? É só isso, galerinha. Eu quero pedir para vocês curtirem, porque acaba ajudando na visualização de quem for procurar alguma coisa concernente ao vídeo. E outra coisa, se inscreva lá no meu canal, porque de 2 em 2 meses eu estou fazendo sorteio de livros. Até mais!